Anjos da Noite, Underworld, foi um baita sucesso de 2003. Com um orçamento de 22 milhões, ele arrecadou quase 100 milhões. Teve um retorno absoluto, foi um grande sucesso no sistema, nas plataformas de backstreams e etc. Baseado num jogo de RPG Vampiro a Máscara e Lobisomem Apocalipse, que eu tive a oportunidade de jogar o Vampiro à Máscara com meus amigos, com o pessoal de Poços de Calda, e olha, era fantástico esse jogo, muito bem bacana, bem legal. E o Lobisomem Apocalipse também eu joguei algumas vezes, mas não tanto quanto Vampiro à Máscara. Foi muito bem legal. Esse filme traz Kate Beckinsale, essa grande atriz que está fenomenal nesse papel. Scott Speedman fazendo um misto, um híbrido, trazendo uma guerra entre vampiros e lobisomens no submundo. É sobre isso que eu vou falar um pouco agora. Logo depois da vinheta, estamos começando então, tudo bem para vocês? Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo, está bem? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras entre a gente aí para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Anjos da Noite, ou Underworld se preferir, traz uma guerra milenar entre vampiros e lobisomens. Os lobisomens são conhecidos como os Lycans, e confesso para você que as transformações deles nesse filme, nessa película, ficaram muito legal, bem bacana. E trazendo Kate Beckinsale como uma vampira caçadora. Ela logo no começo do filme está perseguindo alguns lobisomens que estão no meio da população à noite, e ela traz suas armas, né? Armas de fogo, armas do presente, né? Do atual presente, para combater essa ameaça. Eles entram no metrô e acabam se confrontando ali. Aí é tiro para tudo quanto é lado, tiro, porrada e bomba. Ela mata alguns deles e persegue um outro pelo túnel, que acaba se transformando e dando muito trabalho para ela. Um deles escapa, mas ela craveja eles com umas espécies de shurikens, aquelas estrelas ninja, que ela ao ver solta 4 no peito do cidadão, e o cidadão acaba tendo que fugir, ou então ia pro arrasto. As cenas de luta desse filme são bem legais, bem bacana. Os vampiros têm força sobre-humana. E quando eles saltam das sacadas dos prédios, essas coisas, eles já caem em pé como se fosse uma distância curtíssima, como se estivesse saltando a amarelinha. Ela persegue esses caras e eles acabam voltando para o seu clã. E nesse clã tem o líder deles, que almeja uma profecia, trazer uma profecia. Ela volta para o seu castelo, onde outros vampiros estão lá esperando para uma festividade, só que ela está inquieta. Ela não consegue entender por que eles estavam perseguindo um médico, e esse médico é Scott Speedman, um ator em ascensão que eu também não vi muito na película também, mas nesse filme ele atua bem, faz um papel legal de médico e tal, e ele estava sendo perseguido pelos lobisomens. Ela também decide investigar e acaba achando o endereço dele, vai até a casa dele, se encontra com ele e começa a rolar um clima entre os dois, mesmo ela não querendo. Só que ela é prometida para o responsável pelo clã dos vampiros a qual ela pertence, que ele é responsável pelo clã delas, tal. Só que um outro vampiro que está em estágio de dormência, né?
está num coma profundo, colocado durante anos para ele se recuperar devido à sua imortalidade. E esse rapaz foi deixado no comando. E ele é responsável por ela, e ele almeja casar com ela, que ele a deseja muito, só que os dois não têm muito a ver, são como água e óleo. Ela é uma lutadora, uma guerreira, uma caçadora, e ele é um burocrata, um cara mais das palavras e menos ação. Pois vamos lá. Ela se encontra com Scott Speedman e o leva, fugindo com ele, o levando para um lugar seguro. Só que nesse lugar seguro, ela acaba se confrontando com o líder dos lobisomens, que morde o Scott Speedman de propósito, porque ele queria trazer ele para o lado deles, porque os lobisomens estão em minoria. Mas na perseguição, o legal dessa perseguição é que ele sai correndo num carro, ela tá no carro, fugindo com o Scott Pittman, levando para um lugar seguro, e ele só na corrida ele vai alcançando o carro. Não só alcança, como sobe em cima do carro, solta uma lâmina do braço, uma lâmina semelhante a uma adaga, e perfura o capô do carro tentando acertar ela. Acaba acertando e ferindo ela no ombro. Aí ela freia com tudo, ele acaba girando por cima do carro e cai na frente do carro. Aí ela vai, o atropela e ele salta por cima do carro. Mostra bem legal essa cena assim, ele saltando e caindo agachado em pé, como se nada tivesse acontecido e como se ele fosse o maior ginasta do mundo. Aí a trama se desenrola, né? Vai seguindo. Esse rapaz que foi mordido tem alguns dias até se transformar em lobisomem. Ela o deixa preso, algemado, né, no lugar, com uma arma de fogo com prata líquida, que vai retardar a transformação dele, mas não vai deter o avanço dela. Aí quando ele se transformar era para ele usar essa arma se caso ele quisesse se manter humano. Os lobisomens também têm umas armas que eles usam contra os vampiros, que é uma espécie de alho que entra na corrente sanguínea e vai matando os vampiros mais rápidos. Em contraparte, tem um outro vampiro que é especialista em armas que construiu essa arma de metal líquido, né, de metal em prata líquido, que entra no organismo dos lobisomens e se espalha, não dando chance para ele se recuperar, porque algumas dessas armas de prata acabam se recuperando dependendo da força do lobisomem. O filme é de 2003, está bem na película, envelheceu bem, os efeitos especiais estavam à frente do seu tempo e hoje também são bem bacanas, atemporais. As transformações de lobisomem ficaram bem legal nessa película, nesse filme. Se você não viu, procure ver. Anjos da Noite virou uma franquia de muito sucesso e consagrou essa grande atriz Kate Beckinsale no seu papel. O Scott Speedman, no decorrer do filme, ele é atacado, ele começa a se transformar, ele fugindo desse lugar que ele acaba sendo solto, ele acaba sendo capturado por 2 policiais corruptos que o queriam levar para um outro lugar. Só que dentro desse lugar ele vai se transformando, ele acaba se transformando e eles aplicam uma espécie de sedativo nele para retardar essa sua transformação. Só que no que ela luta, ela acaba despertando esse vampiro que estava num coma profundo de algumas décadas. Que no sono profundo eles têm uma teoria de que alguns vampiros, enquanto um reina, 2 adormecem. Aí eles vão trocando de papéis e vão assumindo essa liderança. Mas eles permanecem um tempo, umas décadas, né, adormecidos, porque são eternos, são imortais, e assim eles vão vivendo. Então, durante o confronto com esse vampiro que havia atacado sua família, e era o seu pai, porque ele gerou ela, e numa febre de animal que ele teve lá, ele atacou e matou a sua mãe e as suas irmãs e a deixou viva, a recrutando para essa fileira de seus exércitos. Quando ela descobre isso, ela morde o Scott Speedman
e ele acaba se tornando um híbrido entre lobisomem e vampiro. Mas aí eu já falei demais, eu já dei muito spoiler. O filme tá fresquinho ainda, é de 2003. Pode assistir que é diversão garantida para você. Não vou falar para toda a família porque tem cenas de sangue, de luta, e esquartejamento e etc. Mas tá bem bacana, bem legal. Pode assistir que você não vai se arrepender não. Tudo bem? Este é o meu segundo trabalho literário chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama, vulgo Lobo Negro Total, e alço a personagem principal de sua própria história. Só que dessa vez, o pirata enfrenta uma enfermidade que vai levá-lo à morte. E os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta de vida, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para descobrir o que houve com esses amigos, se estão mortos, se estão vivos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, e-book, e também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E muito em breve, nas páginas do Wattpad, eu publico contos baseados em muitas histórias reais, romance, aventura e fantasia, que é mais a minha praia, gratuitamente, pois ler é fundamental. Ler é exercício para o cérebro, e quanto mais você lê, melhor fica a sua cabeça, o seu cérebro, sua memória, prevenindo do Alzheimer e etc. Nas páginas do Wattpad eu publico lá uns contos, as aventuras de fantasia, gratuitamente. Entra lá, leia, dá a sua opinião, o que você acha, o que está gostando ou não. Eu confesso que eu leio tudo que publicam lá, que direcionam para mim, e a gente vai procurando dar um upgrade ainda na escrita, ainda para ficar cada vez melhor. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?